sei o que aconteceu aqui. Mas louvado seja o Senhor, amém? Queria que você abaixasse a tua cabeça, fechasse os teus olhos. Vamos preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor agora, amém? O Senhor tem sempre algo bom do trono da graça dele para repartir as nossas vidas. E esse momento não é diferente. Como o Senhor falou esta manhã conosco, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. E Ele vai trabalhar em nosso coração, através da sua palavra. O Senhor vai encher o teu coração de alegria, de paz, de contentamento, porque você e eu decidimos que o Senhor, Ele é o nosso fundamento. Nele está a nossa paz. Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, porque em Ti está a nossa segurança. Em Ti, Senhor, nós podemos construir a nossa vida, as nossas perspectivas, o nosso futuro, porque Tu és imutável, Senhor. Teu reino jamais será abalado. Tudo que vem de Ti, Senhor, é inabalável, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui está nesta noite. Obrigada por este meu irmão que nos ouve aí na sua casa, neste momento, e que também eu creio, Senhor, o Teu Espírito Santo está se movendo, Pai. Obrigada pela Tua onisciência, a Tua onipresença, a Tua onipotência. A Tua onipresença, Senhor, garante a nós que o Senhor está em todos os lugares. Por isso eu sei que o Senhor vai tocar também o coração do meu irmão e da minha irmã que estão na sua casa hoje. E do meu irmão e da minha irmã que aqui está conosco, Pai. Louvamos o Teu nome por este momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode assentar, queridos. Deus abençoe. Daqui a pouco vocês retornam, né? A gente precisa repartir o que o Senhor trouxe para nós. E o Senhor tem trazido para este mês de agosto. Entramos, como o pastor Joel falou, entramos já no segundo semestre do ano, né? E esse segundo semestre do ano nós já estamos profetizando que ele não será como o primeiro semestre. Ele será um semestre abençoador para as nossas vidas, amém? E que nós vamos estar, sim, sendo cada dia mais cuidados, guardados, amparados pelo Senhor. Em nenhum momento o Senhor abandonou a sua igreja, em nenhum momento o Senhor nos abandonou a sua casa, abandonou os seus filhos. Passamos alguns problemas, né? Você que está na tua casa, você que está aqui, com certeza alguns passaram momentos de tribulação já durante esse 1 ano e meio, passaram as questões da doença. Nós tivemos irmãos amados, queridos, que partiram para a glória, mas que louvado seja Deus, estavam tão firmes na fé, amém? Estavam tão no Senhor, que isso nos traz paz, porque aqui estiveram conosco, aqui ouviram da mensagem de salvação, aqui sim serviram ao Senhor com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e hoje já estão em outro patamar, já estão vivendo com o Senhor na eternidade. Eu louvo ao Senhor, porque se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, é que a palavra do Senhor, quando Jesus disse para aquele ladrão ali na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, nós cremos que aqueles que não estão conosco mais, já estão com o Senhor lá no paraíso, amém? Você crê nisto? Este é o evangelho que nós pregamos, amém? Este é o evangelho das boas novas, que a nossa vida, ela não é só isso daqui, nós continuamos
aí com outro plano de Deus, amém? Aí é para já com o pé, né, e com a vida já na eternidade, para o plano da eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui, eu e você, agora, nós entendemos que temos uma carreira a percorrer. E esta carreira que eu e você temos que percorrer ainda, né? Este combate que nós temos que estar combatendo todos os dias, ele é cheio de uma porção de circunstâncias, de situações, de momentos na nossa vida que podem sim e nos trazem muito medo. E eu quero falar com vocês exatamente sobre isso. Neste mês nós estamos falando sobre o amor que lança fora o medo. É a palavra rema que nós temos para nós que somos cristãos. Nós entendemos que o amor de Deus é capaz de lançar fora todo o medo. Todo medo que muitas vezes nos escraviza. Quantas e quantas pessoas são e pertencem ao corpo de Cristo, mas que elas são rodeadas de medo, e esse medo escraviza. Este medo não deixa ela olhar para o futuro, este medo não deixa ela mais sonhar o futuro, ela está escravizada. E Deus fala que não é bom nós sermos dominados pelo medo. Não é bom quando o medo domina o nosso coração e a nossa alma, porque o medo é um sentimento natural, mas ele pode nos paralisar. Ele é um sentimento que todos nós temos, mas ele pode nos paralisar. Ele pode nos levar a decisões erradas. Mas quem confia no Deus Todo-Poderoso, quem confia no Senhor, não precisa ter medo do futuro. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, existe um texto da palavra de Deus, existe a fala do Deus Todo-Poderoso, que quando eu leio ela, eu consigo descansar nos braços do Pai. E este texto está lá em Isaías 41:10. Hoje de manhã eu pedi para alguém com voz bem de trovão, que lesse esse texto para mim, sabe, como se fosse voz de Deus, assim. Tem algum homem aí na nossa nave que se arrisca? O pastor Valdemar não está aqui hoje, né? Ele tem a voz de trovão, ele não está. Mas se ele tivesse, ia ser uma boa voz que ia sair. Mas deve ter um outro aí, né? O Sérgio. Amém? Com voz de trovão. Eu quero que você leia da onde você está, Isaías 41:10. Preste bem atenção, Sérgio, é voz de trovão. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Amém. Glória a Deus. Eu gosto muito também da versão da Nova Linguagem, né? Na linguagem de hoje, que ela fala tão direto, e ela diz assim, ó: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e eu os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Que gostoso, né? Consegue colocar, Dirceu, na linguagem atualizada de hoje? Está lá já? Não dá. Pena. Mas olha como este texto, nesta tradução, é direta. É tão direta. O Senhor falando para mim e para você: parem, chega, não fiquem com medo mais. Não fiquem com tanto medo ao ponto de vocês ficarem paralisados e não acreditarem mais que há um futuro, que há uma esperança. Eu estou com vocês. Parem de viver apavorados. Não se apavorem. Eu sou o seu Deus.
Quem é este Deus que ele está dizendo, eu sou o teu Deus? Ele é o Criador de todas as coisas. Se eu e você formos abrir a palavra de Deus, aqui em Isaías 40, o Senhor vai dizendo quem ele é. Mas nesse texto do capítulo 41, ele está dizendo aqui, calem-se, ele começa dizendo, calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender, vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança, por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez isto? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Ele diz, eu sou o Senhor, que sou o primeiro, e estarei com os últimos. Ele é Deus, magnífico, poderoso, vitorioso. Nós cantamos agora há pouco, vitorioso és. Ele é dono de um reino inabalável. Mas vamos voltar a falar do medo. O que é o medo? O que é este medo que tem escravizado tantas e tantas pessoas? Medo é quando a gente antecipa as coisas ruins e começamos a ficar preocupado com elas. Isso é medo. Quando você começa a antecipar a coisa ruim e você já começa a deixar que esta coisa ruim tome a sua mente, tome o seu coração e você comece a pensar só nela, desde que amanhece até você dormir, e daí continua com teus pesadelos à noite. Por quê? Porque você fixou a sua mente naquela coisa ruim, você ficou preocupado com aquilo, você não consegue descansar. Então o medo é antecipar essas coisas ruins, como se a coisa já estivesse acontecendo. Uma pessoa, ela pode ter medo do que vai acontecer com ela ou com outra pessoa. Então aquele pensamento ruim, vai tomando a mente, o coração, a alma, e vai abatendo o espírito. Vai abatendo o espírito de uma tal forma que a pessoa começa a não ter mais confiança, não começa mais a ter confiança em Deus. Isto é sim, quer queira, quer não, um jogo bem sujo do inferno, né? Porque quando ele lança medo na nossa mente, medo de que você não vai ter o que comer, medo que você vai perder o emprego, medo que a tua empresa vai fechar, medo que você vai ficar doente, medo que o teu filho vai ficar doente, medo que a tua mãe vai morrer, medo que o pai vai morrer, medo que o marido vai morrer, medo que a esposa vai morrer. Aquilo vai tomando a sua mente, e você vai deixando essa coisa ruim tomar o teu coração, e isto vai te escravizando. Quais são os tipos de medo que a gente ouve falar, né? Tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de morrer. Todo dia ela tem medo que vai acontecer alguma coisa e ela vai morrer. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se é uma coisa que a gente está aprendendo nesse 1 ano e meio, é que a vida só está segura em Deus, não é verdade? É só no Senhor que nós temos segurança. Se você estiver confiando, inclusive, em médicos, você está perdido, porque os médicos, muitas vezes, eles não têm a última palavra. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Então, a soberania é desse Deus, desse Senhor, que eu e você decidimos ou não decidimos confiar. Se nós deixarmos, o medo vai tomando conta, e daí você vai ficar mesmo com medo de morrer, com medo de ficar doente, de falar em público, de animais estranhos, né? Tem gente que tem medo de tudo que é bicho, de tudo que é animal, de tudo que é inseto. Eu tenho medo de barata, sério mesmo, né? Eu não sei aí, mas eu tenho medo de barata, gente. Olha, sério, né? Eu não posso ver uma barata que
Engraçado isso, né? E eu tenho um outro medo, eu tenho uma outra fobia que eu não sei se você também tem. Eu não posso ficar embaixo quando eu estou passando num viaduto, eu não posso passar embaixo daquele viaduto, e se eu estiver parada ali, que se ficou um congestionamento, eu estou embaixo daquilo ali, eu fico pedindo, Senhor, me tira logo daqui. Interessante, né? Mas são os medos que, se a gente não levar a nossa mente cativa a Cristo, você já está começando. Eu estou ali embaixo, com o carro parado, eu já estou vendo o viaduto despencar em cima de mim. Mas aí eu começo a cantar e louvar e falo em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, coloca aqui, Senhor. Porque se você deixar, o medo toma conta. Às vezes é uma coisa tão pequena, não é verdade? Mas ele toma conta da sua mente e vai tomando conta do seu coração e, de repente, abate o teu espírito. E nós precisamos estar alertas, porque o medo ele faz isto, ele escraviza totalmente. E tantos outros medos que nós sabemos, né? Tem pessoas que têm medo de serem rejeitadas, né? De serem humilhadas em público. Ela sempre acha que vai acontecer alguma coisa e ela fica, então, presa com aquele medo. A gente sabe que existem alguns medos que eles podem até ser úteis, né? Não é verdade que tem uns medos que podem ser úteis? Eu, né, meditando sobre o medo, falei, mas tem uns medos que podem ser úteis na vida da gente, né? Por exemplo, tem uns medos que servem de aviso para a gente, não é? Servem meio que de aviso, né? Há um medo instintivo que vai nos proteger de algumas situações que são perigosas, né? Avisando do perigo. Então, a gente, né, não vai para um determinado caminho, porque naquele caminho ali, né, você não está voltando para casa, está escuro, de repente, né, aquele caminho é um caminho onde tem, né, muita bandidagem, pode ser assaltado e tudo mais, você vai por outro caminho, você não vai enfrentar aquele ali. Então, existem alguns medos, né? Você não vai brincar com arma, você não vai pegar uma faca, vai ficar brincando com a faca. Existem algumas coisas que são perigosas e que o medo acaba sendo, né, benéfico para a nossa vida, né? Porque ajuda também, muitas vezes o medo nos ajuda a evitar o mal, né? A gente também tem que saber distinguir esse medo, quais são as consequências, né? Muitas vezes o medo das consequências negativas, ele pode nos ajudar, contribui para que a gente não faça coisas erradas, né? Tem sim, tem situações que nós temos que parar e pensar, não, de repente, né? Melhor eu não prosseguir, porque senão eu vou fazer uma escolha errada, né? Claro, se você não quer ser preso, você tem medo de prisão física, né? Você não vai sair aí roubando, né? Então, isso vai impedir você de cair, né, na armadilha, né, do diabo, de repente, acabar, né, sendo preso por uma situação ou outra. Então, existe, sim, alguns momentos que o medo ele pode ser benéfico para nós, né? Lá em Provérbios, capítulo 8, verso 13, está escrito assim, que temer ao Senhor é odiar o mal. E se a gente teme ao Senhor, né, o respeito que a gente tem, que a gente sabe da soberania de Deus, nós vamos odiar o mal. Então, quer dizer, isso de odiar o mal também nos protege, né? Porque a gente lembra, né, do castigo, se nós praticarmos o mal. Então, existem alguns momentos da nossa vida que, sim, o medo pode ser bom. O medo pode ser bom quando esse medo te leva a Deus. Sabe? Ele só pode ser bom quando ele te leva também a Deus. O medo, muitas vezes, de que alguma coisa vá acontecer, o medo que, muitas vezes, há uma situação fora do controle, vai fazer você se ajoelhar, orar, depender de Deus. E isto é bom quando o medo nos leva a Deus. Mas quando o medo não nos faz olhar para Deus, é muito sério isso. Quando o medo não nos leva para a presença do Senhor, é muito sério. E a Bíblia traz muitos exemplos de medos que podem, né, nos levar até Deus. E nós temos que reconhecer a soberania de Deus quando a gente
é levado por esse sentimento que, se nós não cuidarmos, ele pode nos destruir. Mas quando nós levamos este medo aos pés do Senhor, o Espírito Santo vem com seu amor, com o amor de Deus, com cuidado. Você sente o amor de Deus, né? E o medo, ele é ruim quando ele nos paralisa, quando a gente não consegue nem se aproximar de Deus, né? A vida não pode parar por causa do medo. A minha vida e a tua vida não pode parar por causa do medo. Nós estamos num momento que nós não podemos parar. Com tudo mesmo que nós estamos ouvindo e vendo. Como é que você para a sua vida? Como é que eu paro a minha vida? Como é que nós podemos aceitar que esse medo não permita que você viva o dia a dia? Nós temos que nos levantar com coragem para viver, para falar assim, não, eu creio que o Senhor está nos guardando. Aí talvez você pode falar assim, pastora, mas quantos que já se contaminaram com esse vírus e eu vou ficar aqui fechado dentro de casa, não quero nem saber, não vou sair para nada. Só que quantos que que ficaram por tanto tempo preso na sua casa, e um pouquinho que saíram, se contaminaram e já morreram. Então, isso é muito relativo, e nós não podemos deixar que essas coisas nos atormentem ao ponto de roubar a paz da nossa existência, e de nós não olharmos e crermos que sim, o Deus que nós servimos, Ele está dizendo para mim e para você, Ele está dizendo, não tenham medo do futuro, não tenham medo, não fiquem com medo, eu estou com vocês. Claro que você não vai ser inconsequente e fazer um monte de coisa, mas a gente precisa saber o Deus que nós cremos. Ele é vitorioso, este Senhor tem um reino que é inabalável, do qual eu e você fazemos parte, do qual a nossa família faz parte, a nossa vida está guardada no Senhor. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Por isso não adianta você ficar preocupado demasiadamente com o futuro. Não dá para a gente ficar preocupado demasiadamente com o futuro. Jesus foi muito claro, Ele diz assim para nós, não fiquem ansiosos, ao ponto de vocês perderem a paz. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal, disse o Senhor Jesus. Quando a gente abre Mateus capítulo 6 ali, que fala das preocupações da vida, você já conhece, eu conheço esse texto, né, de trás para frente e de frente para trás. O Senhor Jesus fala, não fique tão preocupado, não fique com medo, porque se você ficar preocupado para viver o hoje, você não vai enxergar nada amanhã. A pessoa que fica muito com medo de viver o hoje, ela não programa o seu amanhã, ela não pensa o seu amanhã. Então a gente não pode ficar muito preocupado, a gente tem que descansar no Senhor, amém? Porque também o amanhã a Deus pertence. A Ele pertence, né? A gente não sabe o que pode acontecer, de repente, eu estou partindo, você está partindo, o Senhor Jesus já vem aí, rebata a sua igreja, né? O importante é a gente olhar para a palavra do Senhor e ver que a palavra do Senhor, ela nos aquieta a alma e nos renova o espírito. Por que você está aqui nesta noite? Por que você está aí na tua casa ouvindo? Porque a palavra do Senhor renova a nossa esperança. Amém? Esta palavra bendita, ela vai renovando em nós a esperança. E nós precisamos cuidar cada vez mais. O medo, ele pode levar, como eu já disse, a más decisões. Você sabia que o medo pode nos levar a más decisões? Por causa do medo, a gente decide coisas erradas. Eu vou contar rapidamente uma história para vocês da palavra de Deus, que está lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 24. 1 Samuel, capítulo 15, verso 24. Você já ouviu falar no rei Saul, não é verdade? Quem foi Saul? Quem responde aí? Primeiro rei de Israel, né? O Senhor nosso Deus ungiu Saul, escolheu Saul para ser o primeiro rei da nação de Israel. E esse primeiro rei da nação de Israel,
ele lutou muito, existiam muitos inimigos. E nesse capítulo 15 aqui de 1 Samuel, diz o texto, se você for ler, depois você pode ler na sua casa, esse texto, essa história, diz que o Senhor rejeita Saul como rei de Israel. Sabe por quê o Senhor rejeitou Saul como rei de Israel? Porque a ele foi ordenado que ele deveria ir lutar contra os amalequitas. Era um povo inimigo do povo de Israel. E como Deus sempre dava as diretrizes nas guerras de Israel, para que Israel vencesse as guerras, Deus dava diretrizes para Israel. Deus falava exatamente como Israel como deveriam se comportar diante daquele inimigo e como eles deveriam guerrear. Deus dava aos reis as suas direções. Assim como o Senhor dá para nós a direção que eu e você precisamos para vencer as nossas batalhas diárias. Você procura de Deus a direção para você conseguir ter vitória na sua vida? Você busca a direção do Senhor, na palavra do Senhor, para você ter vitória nas tuas batalhas diárias? Essa é uma pergunta que precisa estar na tua mente, no teu coração, como estar na minha também. Porque muitas vezes nós passamos por lutas e provações e batalhas na nossa vida, no nosso dia a dia, e nós sequer paramos para ouvir qual é a direção, Senhor, que o Senhor quer me dar em relação a isso. Deus, como é que eu tenho que agir diante disso? Eu não posso ficar com medo diante disso, Senhor, então me dá a direção. Me dá a direção correta, para que eu não venha, Senhor, tomar más decisões, porque o medo leva para más decisões. E o Senhor, você tem que olhar para Deus e crer que Ele vai te dar a direção correta, e quando Ele te dá a direção correta, você vai corajoso para tomar esta decisão. Aqui, sabe o que Saul fez? Ele recebeu as instruções de Deus, como ele deveria, que Deus ia dar a vitória para o povo de Israel sobre aquele inimigo, sobre os amalequitas, mas que eles não podiam trazer nada daquele povo. Era para acabar com tudo, eram inimigos. Com inimigo você não brinca, tá? Se a gente for olhar, falar assim, nossa, como que Deus mandava matar todos esses inimigos ali? Eram inimigos de Deus. Era um povo ímpio, era um povo que não tinha nada de Deus. E a ordem de Deus era, vai matar todos eles. Vai matar até ovelha, gado. Vocês não vão levar nada, não vão tirar nada deste povo. Matem todos eles. Não é para trazer nada para dentro do arraial de Israel. Não tragam nada para dentro do arraial de Israel. Mas sabe o que aconteceu? Infelizmente, os soldados de Israel, acho que eles acharam muito bonito aquelas ovelhas, aqueles gados, né? Acho que ficaram pensando, para que, coitado, matar, né? Vamos trazer para cá, para dentro de casa, para nosso arraial, porque vai servir de alimento, quem sabe? Mas, e eles trouxeram todo o gado, todas as ovelhas. E quando eles chegaram, eles ainda acabaram engambelando Saul, para que então eles sacrificassem para Deus tudo aquilo, né? Para não ficar tão feio, então vamos sacrificar, vamos oferecer em sacrifício a Deus. Deus não precisa, né, de sacrifício gerado da desobediência, né? O Senhor quer a nossa obediência. E muitas vezes nós desobedecemos a Deus em muitas posições na nossa vida. E daí, quando nós desobedecemos a Deus, sabe o que acontece? O medo toma conta do nosso coração e da nossa mente. E é o que aconteceu aqui com Saul. Saul fez o que aqueles soldados, quando trouxeram as ovelhas, trouxeram o gado, e diz aqui, vou ler para vocês, ó, a partir do verso 20, tá? Depois você lê todo o capítulo 15 em casa. A partir do verso 20 diz assim, disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag,
o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, que era o profeta, disse assim para Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pela desobediência de não ouvir a palavra de Deus, Saul então é rejeitado como rei. Mas ele ainda se justifica para Samuel. Ele se justifica, ele diz assim: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Por quê? Tive medo dos soldados e os atendi. Prestou bem atenção o que o medo pode fazer? O medo que ele teve daqueles soldados, que de repente eles se sentissem contrariados, um medo tomou conta de Saul, ao ponto dele tomar uma decisão errada. E a decisão errada que ele tomou, em não observar o que Deus tinha dado de orientação, fez com que ele fosse rejeitado por Deus como rei de Israel. É tão sério isso. Não é verdade? É tão sério como más decisões, levadas pelo medo, muitas vezes, nos faz perder a batalha. E não só nos faz perder a batalha, queridos, pode nos fazer perder o reinado, né? A posição, muitas vezes, que você tem como pai, a posição, muitas vezes, que você tem como mãe, a posição que, muitas vezes, você tem no teu trabalho, na tua empresa. O medo pode tirar você dessa posição. Por isso é tão importante nós estarmos sendo direcionados pela voz de Deus na nossa vida. O verdadeiro cristão, ele é coberto pelo amor de Deus. E esse amor tem que lançar fora o medo. Qual é o papel que o Espírito Santo de Deus tem em nossa vida? Sabe qual é o papel que o Espírito Santo de Deus tem na minha vida e na sua vida? O papel que ele tem é crucial. Porque o papel do Espírito Santo é estar nos dirigindo, é estar nos encorajando. A palavra do Senhor diz que o Senhor não nos deu, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de coragem, de fé, de ânimo, para continuarmos a nossa caminhada. E este Espírito Santo que sabe, conhece todas as coisas, por Deus, vai estar direcionando a minha vida e a sua vida. E lá em Romanos capítulo 8, verso 15, apóstolo Paulo diz assim, esse texto eu posso tomar para mim e você toma para você. Esse texto diz assim, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o Espírito de Deus torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus, Pai, nosso Pai, Pai meu, Abba Pai. Eu posso chegar diante de Deus através do Espírito Santo, que tira de mim todo medo diante de qualquer situação que aparecer na minha vida. Quando eu me inclino, quando você se inclina na presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus é aquele que traz a garantia ao teu coração de que você é filho de Deus. Até domingo passado, o pastor Bruno citou esse texto que a gente cita tanto, e ainda falamos no nosso farol, né, Christian Ju? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais, né,
o Pai Celestial não nos dará, né, com Ele todas as coisas? Se nós, como pais maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos quando eles nos pedem, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará com Ele todas as coisas, diz o Senhor Jesus. Né? Jesus falando para mim e para você, que nós temos esta garantia do Pai. E aqui o apóstolo Paulo fala que nós não recebemos um espírito que nos torna escravos do medo, com receio do amanhã, mas nós recebemos um espírito que testifica que nós somos filhos e filhas de Deus, que nós não precisamos ter medo do amanhã, nós não precisamos ter uma coronofobia. Você sabe o que é coronofobia, né? Coronafobia, né? Coronafobia. Sabe o que é, né? Claro que nós temos que cuidar, queridos. Claro que nós temos que nos cuidar. Nós sabemos disso. Mas nós temos um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que vai nos impulsionando para esse futuro que só é um futuro de bênção, é um futuro de paz. E como filhos de Deus, que dádiva maravilhosa nós recebemos de Deus. Nós fomos adotados como seus filhos amados. Você precisa sentir esse envolvimento, esta filiação, porque se você não sabe ainda que você é filho de Deus, isso significa que o Espírito Santo de Deus não habita no seu coração. Você sabia disso? O Espírito Santo de Deus não habita em você, se você não se acha filho de Deus. E a palavra do Senhor diz que essa dádiva é maravilhosa. Eu e você recebemos através de Jesus Cristo. E isso me traz uma segurança. Como filhos de Deus, nós podemos viver por meio de Cristo. E a vida que nós recebemos do Senhor nos torna livre. Livre do medo. Livre de estarmos aprisionados, livre de ficarmos subjugados pelo medo. A palavra do Senhor nos diz que o medo, ele produz sim um tormento, mas em Cristo nós fomos justificados e temos paz em Deus, diz a palavra do Senhor. Por isso você precisa receber no teu coração esta verdade, lançar fora toda mentira que Satanás vem lançando. Quantas situações você e eu estamos passando, ou já passamos durante esse 1 ano e meio, para nos tirar da presença do Senhor, para roubar a nossa fé, para trazer desânimo. Quantas e quantas situações muitos lares estão passando, pais e mães em relação aos seus filhos. Quantas vezes Satanás lançou medo no nosso coração, no meu e do meu marido que está aqui, em relação aos nossos filhos. Quantas vezes a nossa filha foi embora lá para São Paulo, o medo. Mas aí o Senhor também falava, fique em paz. Eu tenho um futuro para seus filhos serão ensinados do Senhor e grande será a paz dos seus filhos. Esta é a promessa que o Senhor tem para aqueles que são filhos de Deus. E esta promessa, quantas vezes nós nos ajoelhamos e falamos, Senhor, a Tua palavra diz que os nossos filhos serão ensinados do Senhor e grande vai ser a paz dos nossos filhos. Lança a palavra sobre a tua geração. Lance a palavra sobre os sonhos que você tem. Como é que você vai fazer reavivar os sonhos e o futuro, se você não conhece a palavra do Senhor? Mas glória a Deus que você está aqui hoje, que você tem permanecido na fé. E todas as vezes que nós nos reunimos, a palavra do Senhor é para isto, é para nos incentivar a continuarmos olhando e crendo. Amém? Eu louvo ao Senhor porque eu gosto de citar esse texto. A palavra do Senhor não voltará vazia, mas ela fará aquilo para a qual ela foi enviada. E nesta noite a palavra do Senhor, quando nós abrimos aqui o capítulo de Isaías 41, verso 10, o Senhor falando, não fiquem com medo, é Deus falando para mim e para você. Chega, pare, não fiquem com medo.
eu estou com vocês. Não se apavorem com amanhã, seja o que vier. O que você tiver que enfrentar amanhã, não se apavore, o Senhor está dizendo. Você é meu filho amado, você é minha filha amada, em quem eu me alegro. Eu estava lá no primeiro tempo. O texto de Isaías 41 diz isso, Deus afirma, eu estava lá no princípio de todas as coisas, e eu vou estar no final de todas as coisas. Eu estava com Adão e Eva lá no Éden, eu vou estar com o último homem e mulher que estiver aqui na face da terra. Eu sou o primeiro, sou o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Este é o Senhor Jesus. Por isso que esse amor de Deus que vai banhando o nosso coração, vai lançar fora todo medo e toda a insegurança. Por isso que lá em 1 João capítulo 4, verso 18, apóstolo João, que era o apóstolo do amor, ele sentia o amor de Deus, e porque ele sentia o amor de Deus, ele diz aqui que no amor não há medo, o amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo, portanto, aquele que sente medo, não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. O amor, pelo que a gente faz, lança fora o medo. Eu tive uma experiência essa semana, bem interessante. Fomos convidados para participar de uma cerimônia do Hospital do Rossio, 7 anos do Hospital do Rossio. Ali por causa, temos amizade com o pessoal da capelania do Hospital do Rossio, e muitos líderes, né, de Curitiba. Quando nós precisamos, o Hospital do Rossio sempre atende a capelania. Se nós temos alguém lá, a gente sempre pede para a capelania estar lá, visitando, orando. Então, é muito bom poder contar com esses profissionais também da capelania. E médicos, enfermeiros e tudo mais. E nós fomos nesse evento, na quinta-feira à tarde, e eu vi todos aqueles médicos, enfermeiros, eles fizeram um culto, né? Na verdade, fizeram um culto pelos 7 anos, e nós estávamos lá, e aqueles profissionais também da capelania, né? Que estavam lá também servindo as pessoas, os médicos, enfermeiros. Queridos, o que faz estas pessoas não terem medo de serem contaminadas? Eu fiquei ali olhando tudo aquilo, falei, eles poderiam ficar morrendo de medo, não é verdade? Inclusive a capelania, que não recebe nada, que é um trabalho voluntário, totalmente voluntário. Eles entram lá onde estão sendo atendidos pacientes com Covid, para ministrar no coração daquelas pessoas a vida de Cristo. Por que isto? O amor lança fora o medo. Amém? O amor lança fora o medo. Por isso que nós precisamos, além do amor de Deus que é derramado no nosso coração, amar o próximo, amar quem está próximo de nós, porque aí o amor vai lançar fora qualquer medo, qualquer receio, sabe? De relacionamentos frustrados, porque você ama. É impressionante o poder que o amor tem de tirar de nós toda e qualquer insuficiência, toda e qualquer insegurança, todo e qualquer medo. E é este amor de Deus que o Senhor Jesus quer que eu e você possamos experimentar. Não tenha medo do que o mundo teme. Não tenha medo. O verdadeiro cristão não precisa ter medo do que o mundo teme. Porque a palavra do Senhor diz assim lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 14 e 15. Como tem riqueza na palavra de Deus, você viu? Como a palavra de Deus vai, né, fazendo a gente ter mais confiança ainda em Deus. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Presta bem atenção, apóstolo Pedro falando, né, que mesmo que a gente venha a sofrer, porque a gente pratica a justiça,
ou porque a gente serve em amor, ou mesmo que eu venha sofrer, porque eu estou lá servindo, orando para uma pessoa que está passando, né, está com Covid. Eu vou contar uma coisa para vocês. Na quinta-feira retrasada, eu e o pastor Joel passamos uma boa parte da tarde lá na casa do pastor Claudinei e da pastora Cíntia. Os últimos dias dele. No domingo à tarde, que ele já estava internado, e ele foi internado no ápice do Covid. Eles estavam com Covid, ela estava com Covid, ele estava com Covid. Domingo à tarde, eu e a Thelma estávamos lá na casa deles, os filhos com Covid, ela com Covid. O amor lança fora o medo. Nós sabíamos que o Senhor estava nos protegendo, claro que a gente cuidou, mas o momento de orar, não tem como você não estar presente. Vocês entenderam? O amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Por isso que diz que mesmo que, esse texto diz, todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Está falando para o povo de Deus. Não tenham medo do que o mundo teme. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Sabe por quê? Agora ele fecha. Ele fecha esse texto, o apóstolo Pedro, sabe dizendo o quê? Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Antes, nós precisamos santificar, separar, dizer quem é o soberano da nossa vida. Nós temos que colocar, porque você percebe bem o que o apóstolo Paulo fala aqui, ele declara que ainda que nós venhamos a sofrer, o Ministério de Louvor pode vir, ainda que nós venhamos a sofrer por sermos cristãos, nós seremos felizes. Isso é incrível, o que o Senhor faz. A nossa alegria independe das circunstâncias ao redor. Nós dependemos de Cristo e nele encontramos alegria e satisfação. Por que isto? Santificamos daí Cristo como Senhor no nosso coração. Significa nós rendermos completamente a nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo. Completamente ao senhorio de Jesus, ao seu governo. Quando você olhar para o mundo e se sentir amedrontado, lembre-se de uma coisa, você e eu somos filhos do Deus vivo. Lembre-se que você foi resgatado do império das trevas e hoje você está no reino da luz. Nós fomos transportados das trevas e colocados no reino de Deus, e nesse reino não existe medo, nesse reino você vive em paz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará a tua mente, o teu coração em quem? Em Cristo Jesus. Coloque Cristo como Senhor no seu coração, e você vai receber tudo que Ele oferece, tudo que Ele oferece, tudo que Ele oferece. O Senhor Jesus é Senhor, Ele é Rei. Satanás sabe disto, por isso que as horas e os minutos, os dias dele já estão contados. Contados. Quem é o Senhor de toda a terra? Se chama Jesus Cristo. Não tenha medo do que o mundo teme. Você está em Cristo e nele não existe medo. Em Deus nós lançamos fora todo medo. Em Cristo Jesus nós lançamos fora todo medo. Porque o reino de Deus, nós meditamos sábado passado, tivemos aqui o nosso jejum ministerial, que foi uma bênção, onde o Espírito Santo de Deus ministrou fortemente ao nosso coração. E um texto que nós trabalhamos, que ficou no meu coração, e que eu quero que fique no seu coração, para nós encerrarmos essa meditação nossa juntos, e ficarmos livres do medo.
Diz assim, lá em Hebreus capítulo 12, verso 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável. Você faz parte do reino de Deus? Você é filho do Deus vivo? Então você recebeu, você é participante de um reino inabalável. Inabalável. E esse reino inabalável, diz aqui, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Se eu e você temos que ter medo de alguma coisa, é de Deus. Se eu e você temos que ter temor de alguma coisa, é de Deus. Ele é que comanda todas as coisas. Por intermédio de Jesus Cristo, eu e você estamos enxertados nesse reino inabalável, como filhos dele, amados do Pai Celestial. O que é que eu e você vamos temer? Ele está dizendo para mim e para você: ei, chega, não fiquem com medo mais. Eu estou com vocês, não se apavorem. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Vitorioso é este Senhor. Amém? Quero convidar você a ficar em pé e nós vamos cantar esse cântico novamente. Vitorioso é, amém? Nós louvamos e adoramos aquele que é vitorioso. Nós louvamos e adoramos aquele que diante das tribulações, diante das necessidades, diante dos teus medos, diante dos meus medos, Ele está dizendo: ei, eu estou com vocês todos os dias. Não fiquem temerosos com o que vai acontecer amanhã. Não se preocupem com o futuro de vocês. O futuro de vocês eu já determinei. Eu sei os planos que tenho para vocês. Lembra que nós também meditamos nisso no domingo passado? Eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, planos de bem e não de mal, planos para dar vocês um futuro e uma esperança. Como é bom ter a segurança desse Deus nas nossas vidas. Você vai escolher servir que Deus? Josué diz para os seus irmãos, para aquele povo de Israel, no meio de um momento lá onde eles podiam escolher um monte de deuses, Josué se posiciona e fala para eles: olha, vocês têm um monte de lugares para ir, vocês vão escolher as suas terras, vão lutar por elas, vocês podem escolher os deuses que vocês quiserem servir, mas eu declaro aqui hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não existe vários senhores para aqueles que pertencem ao reino inabalável. O único rei, o único Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei do reino inabalável. Aleluia. E Ele está dizendo para todos nós: não fiquem com medo mais. Se levantem como Ele é vitorioso, amém? Vamos olhar para frente, vamos lançar fora o medo que está nos escravizando, vamos olhar para esse futuro que está já escrito de vitória para todos nós, amém? Aleluia, vamos cantar? Lutamos com armas de fé. É isto. Eu e você não lutamos com a arma do mundo. Lutamos com a arma de fé. É oração, é a palavra, é meditarmos juntos, é adorarmos ao Senhor, é congregarmos, é cultuarmos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus não disse que nós não íamos ter tribulação. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Oh Senhor, aleluia. Nós adoramos ao Senhor no meio da luta. Aleluia. Vitorioso és. Isto, cante ao Senhor. Cante ao Senhor. Você veio aqui para cultuar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia. Os reinos vêm, vão.
mas o reino inabalável está lá. Aleluia. Teu nome Oh, Deus. imutável Aleluia. Oh, Senhor, aleluia. O inferno Aleluia. não prevaleceu. O inferno não prevaleceu, aleluia. E Satanás nada está debaixo dos irá nossos me pés, impedir. aleluia. Eu te adorarei. Oh, Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Muralhas vão estremecer. Isto, declare aonde você está. Cadeias O Senhor rompe irão se cadeias, romper. aleluia. Enquanto Enquanto você e eu adoramos, as cadeias se rompem, aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és na Aleluia. Teu nome infalível és. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome muda. Vitorioso és. Vitorioso és. Na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. 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 Eu não sei se temos alguém aqui que tem sofrido porque tem sentido medo, insegurança. Não sei se alguém que está me ouvindo aí também está com tanto medo ao ponto de se sentir aprisionado. Mas o Espírito Santo de Deus quer visitar o teu coração e a tua mente nesta noite. O Espírito Santo de Deus quer testificar no teu coração que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. Ele quer que você lance fora todo medo, diz o Senhor, lança fora todo medo. Se você tem sentido medo de qualquer coisa, que durante esse tempo em que nós estivemos aqui trazendo esta mensagem, qualquer coisa que esteja te atormentando, quero que você coloque a mão no seu coração, onde você está. Quero orar por você agora. Quero orar por você. Seja aí na tua casa, seja aqui na nave. Se você tem sentido medo, o Espírito Santo visita você nesta noite, para romper todas essas cadeias do medo, essas cadeias do inferno,
que escravizam mentes e corações. Neste momento, Paizinho querido, quero colocar estas vidas na tua presença, Senhor. Quero colocar a vida do meu irmão e da minha irmã na tua presença, Senhor. Senhor, só o teu Espírito Santo é capaz de quebrar todas essas cadeias que têm impedido, Senhor, este meu irmão, essa minha irmã, Senhor, de caminhar, de olhar o futuro, Senhor, de ter esperança. Senhor, toma esta mente, este coração nesta noite, Pai. Tome esta mente, este coração e traz a tua paz, Pai. Que ele ou ela possam experimentar este novo tempo que o Senhor tem. É um tempo, Senhor, onde o Senhor se fará presente na tua igreja mais do que nunca. Nós veremos a tua igreja gloriosa, poderosa, caminhando sobre esta terra. Os teus filhos viverão este tempo, Senhor. Nós cremos nisto, Pai. Por isso encoraja, Senhor, o meu irmão e a minha irmã, Senhor, a olharem para este futuro e enche o coração deles de esperança, Senhor, do teu amor, Senhor, este amor que tem lançado fora todo medo, Pai, vai lançar fora todo medo do coração dos meus irmãos nesta noite, para que eles possam glorificar e exaltar o teu nome, hoje e para todos sempre, Senhor. Amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. 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 Que texto para concluirmos este culto. Hebreus 12, 28. Eu e você fazemos parte de um reino inabalável. Os reinos vêm e vão, mas o reino do Senhor, que eu e você temos possessão, são inabaláveis, não caem, não se destroem. E além do que, eu e você somos embaixadores de Cristo. Sabe o que é um embaixador? Ele tem imunidade, ninguém pode tocá-lo, porque ali é propriedade do estado que ele representa, da nação que ele representa. E eu e você fazemos parte da nação santa, sacerdócio real, povo eleito de Deus. E é nessa perspectiva, tomando posse, que você vai colocar a tua semana diante do Senhor. Semana desconhecida para todos nós, mas não para o Todo-Poderoso. E eu e você fazemos parte deste reino inabalável. Vamos orar também pela oferta de missões, que no terceiro domingo do mês é retirada, é recolhida, para enviar exclusivamente à Secretaria Estadual e a Secretaria Nacional de Missões. Então nós vamos orar, abençoar a tua semana, dar a bênção apostólica, e se você sentir no coração, vai estar um diácono aqui à frente para recolher esta oferta. Feche teus olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez podermos ter estado, Senhor, reunido como congregação dos santos do Senhor neste lugar, de forma presencial e também de forma online. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece. Oh, Senhor, trazendo à nossa mente, a nossa consciência de quem somos nós neste mundo. Não estamos sozinhos. Por isso, abençoa a semana do teu povo. Guarda, oh Senhor, a saída. Oh Senhor, guarda a entrada. Oh Senhor, guarda os passos. Dirige a mente, os pensamentos. Traz a proteção, Senhor, para cada família da nossa igreja. Proteção contra a doença, contra a enfermidade, contra vírus, bactérias. Oh, Senhor, proteção contra o desemprego, contra a falta de renda, falta de perspectiva, contra a doença, essa doença que tem tomado a mente das pessoas, que é a depressão, que é a angústia, Senhor. Porque o Senhor já levou ali na cruz do Calvário todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Muito obrigado pela vida, pela presença de cada um. Em nome de Jesus, abençoa também a oferta, ó Senhor, que será recolhida para direcionar exclusivamente a missões, Senhor. Em nome de Jesus, faz prosperar a vida do teu povo e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vá em paz, que o Senhor acompanhe a todos. Avançar.
pois Cristo salva o